Boa noite a todos vocês e a todas vocês que costumam acessar as lives de sexta-feira à noite da Pastoral do Cuidado do Sino do Planalto Rio-Grandense. Eu sou o pastor Adélcio Kronbauer e coordeno a pastoral. Hoje nós queremos falar sobre um tema bem importante relacionado, claro, como é o título das nossas lives, Bíblia, Espiritualidade e Saúde. Para isso, para começar, quero apontar para o tema da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil para o ano de 2021. O tema é Viver o Batismo, Dons a Serviço. Viver o batismo, dons a serviço. Esse é o tema. E o lema, eis que faço novas todas as coisas, Apocalipse 21, versículo 5. É fácil de memorizar esse versículo bíblico. Eis que faço novas todas as coisas. Vocês podem acessar reflexões, meditações, materiais em relação ao tema da igreja no site luteranos.com.br. Ou vocês podem procurar uma comunidade, as secretarias da comunidade, participar de cultos, estudos bíblicos, encontros que estão acontecendo, mesmo em tempos de pandemia, com todos os cuidados, as comunidades procuram se reunir, porque reunião é importante na vida comunitária. Então, aqui em Passo Fundo, por exemplo, na quarta-feira, nós participamos do estudo bíblico dirigido pela pastora Roseli Buchmeier, muito bom, o estudo relacionado ao tema da igreja. Eu quero falar hoje para vocês que tem um assunto, que tem uma ponte para a questão dos dons a serviço. Quero falar sobre aconselhamento. Nós falamos muito na igreja sobre aconselhamento pastoral. Veja, para começar é importante dizer que o aconselhamento pastoral não se restringe a um pastor, a uma pastora, missionário, missionária, diácono, diácona, catequista, se relaciona a todas as pessoas cristãs, especialmente assim no luteranismo, que nós temos muito presente o sacerdócio universal das pessoas que creem em Cristo. Todas as pessoas no batismo recebem os dons que devem ser colocados a serviço. E um desses dons é o aconselhamento. Muitas vezes nós pensamos que o aconselhamento é assim: uma pessoa procura a gente e então a gente vai dizer o que ela tem que fazer. Ela vai relatar um problema, uma situação, sentimentos, uma condição de vida, E daí aquela pessoa que está ali efetuando o aconselhamento teria como uma função determinar ou dizer, aconselhar o que a pessoa deveria fazer. Bom, mas não é bem assim. Isso não é tão correto fazer isso. Pode acontecer que a pessoa peça um conselho e a gente vai dar umas ideias. Mas um ponto muito importante no que a gente chama de aconselhamento é a autonomia da pessoa que está procurando se reencontrar ou encontrar caminhos para a sua vida familiar, sua vida social, etc. É muito importante que quem aconselha
não tire a autonomia da pessoa. A pessoa precisa a ser autônoma, significa, no fim é ela quem terá que tomar as decisões. A gente pode ajudar. De repente a pessoa pensar diversos caminhos e o que poderia acontecer em cada caminho apontado. Porque vocês sabem, às vezes tem mais do que um caminho e um caminho apresenta algumas situações que seriam adequadas, mas no mesmo caminho tem situações que não são tão adequadas. Por exemplo, a própria palavra caminho já expressa isso, né? Vamos nos imaginar uma estrada, né? Uma estrada nunca é uma linha reta, sempre plana, né? Uma estrada tem curva, dali a pouco tem uma saliência, tem uma pedra, uma erosão, um buraco. Quer dizer, assim é a vida, né? Não tem um caminho que vai dar tudo só certo. Então é a pessoa que procura uma solução para alguns eventos da sua vida. Ela precisa tomar a decisão, a responsabilidade é dela. Mas como que quem aconselha pode ajudar? Bom, aí que entra um dos dons mais importantes. Isso aí já... tem vários livros sobre isso, mas eu particularmente sempre cito um livro chamado Vida em Comunhão, de um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer. Esse livro não é tão difícil de se ler. Cada pessoa cristã deveria ter este livro em casa e ler este livro. Ele é um livro não muito grosso, agradável, é fácil de absorver o conteúdo. E esse pastor e teólogo, ele diz que a principal tarefa pastoral é ouvir as pessoas. Bom, aí sim entra um dom do Espírito Santo que a gente precisa praticar. Ele é muito importante para a saúde. Às vezes a gente tem a impressão que as pessoas sempre têm um monte de soluções para a gente. Nós não temos um monte de solução para as pessoas, né? Nós temos que nos unir, tem muitas soluções que a gente precisa nos unir e encontrar caminhos conjuntos para encontrar caminhos que sejam justos, né? Sempre buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso está em primeiro lugar. Todo caminho a gente precisa entender ele como será que ele é justo. Isso sim. Isso aí, num aconselhamento pastoral, a gente pode até ajudar. A resposta para essa pergunta, o caminho que eu vou tomar, ele é justo? Vamos dizer, aí é sempre importante. As atitudes que envolvem o caminho que eu vou decidir trilhar, ele envolve uma ação, uma condução que seja justa, adequada ao reino de Deus, né? Então, dizer, isso é importante, essa pergunta, né? A pessoa estar consciente de que ela escolheu um caminho e na concepção dela, sim, esse caminho é justo, né? Na grande maioria das vezes sempre tem mais do que um caminho. Às vezes não tem só dois caminhos também, tem mais situações, mais caminhos. Mas ouvir é o que a gente precisa fazer. Esta é a tarefa de quem se propõe a aconselhar. Aconselhar não é dizer para o outro o que ele deve fazer da vida dele, certo? É como se a gente acabasse sendo dono e como se a gente assumisse a responsabilidade pela decisão do outro. Nós temos responsabilidade sobre as nossas decisões. Quando uma pessoa procura, ou quando a gente percebe que uma pessoa precisa ser ouvida, a gente deve se colocar à disposição. Olha, estou à disposição para te ouvir, né? Aí você tem que conquistar a confiança da pessoa para ela poder falar o que ela pensa, o que ela sente. O nosso papel não é logo repreender a pessoa porque a gente pensa diferente dela.
Eu acho que isso está muito complicado no convívio das famílias, na sociedade. As pessoas não conseguem mais dialogar, as pessoas não conseguem mais conversar, porque as pessoas não se ouvem. Logo você tem a solução mágica para todos os problemas do mundo ou para os problemas dos outros. Então, a gente primeiro precisa ouvir, e ouvir muito. Então, quanto mais a outra pessoa consegue falar, vai ser melhor para ela. Só o fato dela ter falado, desabafado, exposto a sua situação, as suas preocupações, as suas angústias, as suas dores e as suas dúvidas, já vai ser uma grande ajuda. A pessoa que ouve, ela é uma espécie de espelho para ajudar a pessoa que fala se localizar dentro do tempo, do espaço, ela se auto-entender. É muito importante que uma pessoa consiga falar. Não é nada bom para a saúde guardar tudo para a gente, ficar ali guardado. Aí começa a estocar sentimentos, começa a varrer debaixo do tapete um monte de coisa. E se você não fala, se a pessoa não tem a oportunidade de falar, isso vai corroendo a pessoa, isso vai criando uma série de questões, às vezes de rancor, às vezes de ódio, um monte de sentimento que vai se traduzir em uma condição deplorável de saúde. É só perguntar para psiquiatras, psicólogos, hoje isso é assim, muito estudado, que se a pessoa ela guarda tudo para si, ela não consegue encontrar ninguém para falar dos seus problemas, da sua situação, não tem uma válvula de escape, não pratica nenhum esporte, não faz nada que assim, para descarregar aquelas questões que incomodam, e num momento isso vai, de repente, explodir num determinado momento, e até a pessoa pode tomar decisões assim bem inadequadas, né? Muitas vezes acontece violência nos lares entre pessoas, porque a pessoa explode de raiva, de nervoso, ela perde o controle sobre si. Pode acontecer até isso. Então é muito importante que a gente crie entre nós um clima de que pessoas possam nos procurar e falar das suas questões de vida. E é muito importante daí também guardar sigilo. Isso é um dom que traz saúde para as pessoas, né? É muito importante a gente também procurar alguém. Todos nós temos necessidade de sermos ouvidos. Todos nós temos situações que precisam ser compartilhados com pessoas de confiança. Queridos amigos, queridas amigas, então a gente quer aqui também fazer uma saudação para as pessoas que estão nos acompanhando, hoje bastante gente, né? A Hildegard Lottermann, de Santo Ângelo, a Renata Vieira, de Canarana, Mato Grosso, a Elizabeth Dalla Vecchia. Não consigo agora me lembrar de onde que é a Elizabeth, se ela puder escrever aqui, para as pessoas saberem. A Aldi Ler, o Egon Holderit, aqui de Passo Fundo, a Alzira Kleinert, a Alice Petri, de Horizontina, a Lore Moeller, a Miguelina Silveira da Silva, Passo Fundo, né? Não consigo lembrar de onde são todas as pessoas. A Gisela Masman Serra, e provavelmente é de Canarana, Mato Grosso. Lírio Schmidt, um abraço especial aí, seu Lírio, tudo bem? A Gisela Masman, já falei, a Alice também já falei, a Sônia Eberhardt, o Giovanni Luiz Bauer, a Márcia Rejane Schultz, o Ailton Potts, meu amigo Ailton Potts, lá de Barafunda, Novo Machado. Um abração para vocês e toda a vizinhança. A Ângela dos Santos,
a presidenta da paróquia aqui em Passo Fundo, a Eneida Roeli Repke, o Celso Luiz Richter, lá de Alta Floresta, Mato Grosso. Um abraço aí, Celso. E toda a família Richter, Tarcísio Tio, a Eneida, já falei, né? A Osmilda Eger, de Paranaíta, Mato Grosso. E já falei da Sônia também, Canarana, a Sônia Eberhard de Canarana e a Alzira Kleiner de Novo Machado. Ó, gente de muitos lugares diferentes aí, muito legal. Sejam sempre todos bem-vindos. Então vou resumir para vocês o que eu disse hoje. Eu disse que é muito importante nós cedermos o nosso tempo para ouvirmos pessoas. Isto é um dom que a gente recebe do Espírito Santo. E este dom a gente pode colocar a serviço. Que o lema da igreja é viver o batismo, dons a serviço. Eis que faço novas todas as coisas, é o lema bíblico. Então, quando a gente se propõe a ouvir alguém, dar tempo para ouvir alguém, essa pessoa pode ter renovada a sua vida. A gente não precisa se preocupar com o que a gente vai dizer para a pessoa, porque não é a nossa função determinar o que a pessoa vai decidir fazer. A gente pode compartilhar algumas ideias, mas nunca determinar o que o outro deve fazer, porque ele deve amadurecer e ter responsabilidade e calma e serenidade, que são outros dons do Espírito Santo, discernimento, sabedoria, para tomar as decisões que vai envolver a sua vida e, claro, a vida dos que estão próximos. Então, isso que eu falei, que aconselhamento pastoral, a gente tem oportunidade todos os dias, a gente tem que ficar atento. Às vezes, ouvir uma pessoa durante 5 minutos vai ajudar aquela pessoa, vai fazer toda a diferença para aquela pessoa. Então, a gente percebe quando alguém passa pela gente ou quando alguém está perto da gente e começa a falar, e aí é uma oportunidade de a gente ouvi-la. A gente precisa conhecer o outro. Eu disse também que estamos num momento de relações onde as pessoas pensam que elas sabem tudo e que as suas ideias são as que devem prevalecer. Então existe a dificuldade do diálogo. Dialogar significa ouvir em primeiro lugar o outro com amor, com compromisso, com serenidade, tentar entender. Aí depois você também pode dizer as tuas ideias, como você pensa, sempre de forma serena, sem desqualificar a vida do outro, sem desconstruir a reputação da outra pessoa, chamando a pessoa de não sei lá o que, enquadrando a pessoa nessa ideologia, naquela ideologia. Não é assim que a gente conversa. A gente precisa conversar com argumentos claros, sempre os nossos argumentos, sempre a nossa maneira de pensar tem vantagens sobre alguma decisão que a gente vai tomar e tem desvantagens. É o que eu falei, todo caminho tem vantagem e desvantagens. Por exemplo, quando eu vou lá viajar para Minas Gerais, para Uberlândia, onde mora minha sogra, meu cunhado, minha cunhada, então a gente tem várias opções de estrada. Algumas são mais longe, mas tem um asfalto melhor, por outro lado paga pedágio. Então, e a gente anda mais rápido, porque a pista é duplicada. Então tem desvantagens e vantagens ao eu pegar determinadas estradas. Por outro lado, tem uma estrada mais curta, de repente gasta menos gasolina, mas você corre o risco de o asfalto ser ruim, não ter toda a segurança que deveria, tem pista simples. Então, tem as vantagens e tem as desvantagens. Nós temos que largar aquela ideia de que o que a gente pensa é a única forma de fazer as coisas.
Então a gente tem que ser mais sensível, mais empático, mais sereno, mais tranquilo, colocar nossas opiniões, ouvir a opinião do outro. Depois, não precisa tomar decisão logo no mesmo dia, discutir, xingar, achando que eu tenho que ganhar e o outro tem que perder. Nós estamos muito nisso, que um tem que ganhar e o outro tem que perder. No mundo das ideias, não funciona assim, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. A gente precisa começar a ter mais calma. Nós precisamos muito dos dons do Espírito Santo. Estudem lá, por exemplo, 1 Coríntios, Romanos, todas as cartas do apóstolo Paulo lá, ele vai falar em dons. Por exemplo, temos lá Tito, capítulo 3, ele até vai falar como a gente deve conversar com as pessoas, né? Parece que lá também já tinha, no dado momento, as pessoas muito nervosas umas com as outras, queriam impor as suas ideias. Gente, nós vivemos num mundo cheio de diversidade. A gente precisa aprender a aceitar, tolerar. A gente precisa aprender a conviver. Senão a gente vai se ficar degladiando e a gente vai querer, impondo as coisas. Pessoal, a pessoa cristã não é assim. Então, nós vamos terminar lembrando vocês que, por exemplo, Jesus. Como é que Jesus fazia? Quando tinha gente com pedras na mão, em vez de ele jogar a pedra de volta para ver quem jogava pedras maiores ou quem destruía o outro primeiro, ele ia lá e se abaixava na posição de receber as pedradas. E aí as pessoas largavam as pedras. Nós temos que largar as pedras, pessoal. Largar as pedras. Não dá para conversar com pedras na mão. E como é que mais Jesus fazia? Por exemplo, quando tinha gente triste, abatida, decepcionada com as coisas da vida, lá aquela história do Emaús, como é que ele fazia? Ele se aproximava. Ele não chegava falando um monte de doutrina, o que aquelas pessoas eram para fazer, o que elas não eram para fazer. Ele ouvia. Aí se as pessoas não falavam nada, ele perguntava, mas o que vocês estão conversando? O que vocês estão conversando no caminho? Daí elas começaram a falar para Jesus, isso, aquilo. Aí elas andaram lá uns 10 quilômetros falando para Jesus, ele só ouvindo. Depois, lá na casa, ele parou, sentou com elas, aí eles reconheceram que era Jesus. Quer dizer, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter calma, a gente precisa ter serenidade. Estes todos são dons do Espírito Santo que a gente pode colocar a serviço para edificarmos relações justas uns com os outros. E é isso que eu desejo para cada um e cada uma de vocês que nos acompanham aqui ao vivo e que depois acessam os vídeos durante a semana. Que vocês tenham assim estas coisas todas pelo Espírito Santo. Peçam essas do Espírito Santo, a paciência, a serenidade, a calma, a sabedoria, e que nunca vos falte a paz, né? Jesus Cristo era pacificador, então ele dizia assim, felizes os pacificadores, né? Felizes os que têm fome e sede de justiça. Então é neste caminho que a gente precisa caminhar, é nesse trilho que a gente tem que fazer o vagão da vida andar, sempre com serenidade, com calma, né? Respeitando e amando o próximo. Então, que essas palavras possam ser um auxílio para que vocês pensem e reflitam sobre tudo isto. E que sempre que tiverem uma oportunidade para ouvir alguém, que seja 5 minutos, ouvem essa pessoa. Isso pode curar a pessoa. Ouvir pessoas cura pessoas. Que a paz seja com todos vocês, agora e sempre. Amém. Deus é castelo forte e bom, defesa e armamento, assiste-nos com sua mão,
na dor e no tormento. O rei infernal das trevas do mal, com todo o poder e astúcia quer vencer. Igual não há na terra. A minha força nada faz, sozinho estou perdido. Um homem a vitória traz, por Deus foi escolhido. Quem trouxe esta luz foi Cristo Jesus, o eterno Senhor, outro não tem vigor. Triunfará na Se inúmeros demônios vêm querendo exterminar-nos, sem medo estamos, pois não tem poder de superar. pois o rei do mal não dominará. Já condenado está por uma só palavra. O Verbo eterno vencerá as armas o Senhor nos dá. Que a morte eu sofrer e tudo se vai. Seu reino é nossa herança. 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 A minha força nada faz, sozinho estou perdido.